Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num mundo que, apesar de cobrir a maior parte do nosso planeta, ainda é um mistério para nós. O fundo do oceano. É isso aí. A gente costuma imaginar as praias, as ondas, quando pensa no oceano, né? Mas olha, abaixo dessa superfície que a gente conhece, existe um universo totalmente diferente, com paisagens incríveis, criaturas, bizarras até. E segredos que, bom, a gente está só começando a descobrir. Pois é. E para a gente começar essa nossa exploração, então a gente tentar entender o tamanho desse mundo, você já parou para pensar em quão profundo o oceano é de verdade? É, uma pergunta simples, mas a resposta, eu vou te falar, é de tirar o fôlego. Para você ter uma ideia, a profundidade média do oceano é de mais ou menos 3.700 metros. O que significa que, se a gente pegasse o Cristo Redentor e colocasse ele lá no fundo em pé, ia sobrar muita água ainda por cima. Nossa. É difícil até de imaginar, né? E como esse ambiente muda conforme a gente vai descendo. A cada metro, sabe, o mundo lá embaixo muda completamente. A luz do sol que a gente vê nos primeiros metros vai sumindo, sumindo, até chegar num ponto que é só escuridão. A temperatura também cai bastante, chegando perto de 0 grau. E a pressão, nossa, aumenta muito, como se a gente estivesse carregando, sei lá, vários elefantes nas costas. Nossa senhora, não é um lugar para qualquer um, né? Mas me fala, com tudo isso, com esse frio, essa pressão, será que tem vida lá embaixo? Pode ter certeza que sim. E aí que a coisa fica interessante. Apesar de tudo, da escuridão, do frio, da pressão, o fundo do oceano é cheio de vida. Só que as criaturas de lá, bom, são bem diferentes do que a gente está acostumado a ver. Que legal. Me conta mais sobre elas. Quais são as mais, sei lá, estranhas, as mais fascinantes? Ah, a lista é enorme. A gente tem a lula gigante, que parece ter saído de filme de terror, com aqueles tentáculos enormes, olhos gigantescos. Tem um peixe víbora, com uma boca enorme, cheia de dentes, parece um monstro. E tem o peixe lanterna, que usa, como é que chama? Bioluminescência, para atrair as presas no escuro, tipo um farol no fundo do mar. Incrível. Parece outro planeta, né? Mas me fala, como a gente sabe de tudo isso de um lugar tão difícil de chegar? Explorar o fundo do mar não deve ser fácil, né? Ah, com certeza. É um desafio enorme. Imagina a pressão que os equipamentos precisam aguentar. É como se fosse uma nave espacial, só que para baixo, não para cima. Faz sentido. E como essa exploração começou? Quem foram os primeiros, os pioneiros a se aventurar nesse mundo? A história da exploração do fundo do mar é fascinante. No começo, os mergulhadores usavam sinos de mergulho, que eram basicamente grandes sinos de metal cheios de ar presos a um cabo que descia. Mas aí, com o tempo, a tecnologia foi melhorando, né? E surgiram os primeiros submarinos, que permitiam ir mais fundo e explorar por mais tempo. E quais foram os momentos mais importantes? As descobertas, assim, que mudaram a nossa visão sobre o fundo do mar. Um dos momentos mais importantes foi a expedição do batiscafo Trieste, em 1960. O Jacques Picard e o Don Walsh, a bordo do Trieste, desceram até a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano, a quase 11.000 metros de profundidade. Caramba, é mais fundo que a altura do Monte Everest. Que coragem. Mas como a gente sabe que a Fossa das Marianas é o ponto mais fundo? Como que mapeia um fundo do oceano se não dá para chegar lá embaixo? Mapear o fundo do oceano é um trabalho de detetive. Usamos sonares que emitem ondas sonoras, elas batem no fundo e voltam, e com isso a gente consegue criar um mapa, como se a gente estivesse enxergando com som. Legal. E essa tecnologia dos sonares já está bem avançada. Já temos um mapa completo do fundo do oceano. Ainda não. Acredite se quiser, mas conhecemos a superfície da Lua melhor do que o fundo do oceano. Mas a tecnologia está sempre evoluindo e tem projetos ambiciosos em andamento, como o CIBED 2030. O objetivo é mapear todo o fundo do oceano até o final desta década. Nossa, que projeto incrível. Imagina as descobertas que ainda estão por vir, né? Mas, com essa corrida para mapear o fundo do mar, será que não aumenta o risco de exploração dos recursos naturais? É uma preocupação importante, sim. O fundo do oceano tem muitos recursos minerais valiosos e a exploração em grande escala pode ter um impacto forte no ecossistema. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre explorar e proteger, garantir que as futuras gerações também possam aproveitar esse mundo. Concordo. Mas, voltando um pouco, você falou da corrida para desenvolver submarinos na Guerra Fria. Como isso influenciou a exploração do fundo do mar? A Guerra Fria foi uma época de muito avanço tecnológico e a exploração do fundo do mar não ficou de fora. Estados Unidos e União Soviética investiram pesado em submarinos nucleares cada vez mais sofisticados que conseguiam mergulhar a profundidades incríveis e ficar submersos por muito tempo. E como essa corrida, digamos, armamentista, ajudou a pesquisa científica? De certa forma, a Guerra Fria acabou dando um empurrãozinho para a pesquisa, porque muitos avanços tecnológicos que eram para fins militares acabaram sendo usados na pesquisa. Novas tecnologias de sonar, de navegação, de comunicação ajudaram os cientistas a explorar o fundo do mar de forma mais eficiente e segura. Interessante. A Guerra Fria, apesar de tudo, abriu caminho para uma nova era de descobertas, né?
Falando em descobertas, você mencionou que o fundo do oceano tem muitos recursos minerais. Que tipo de recursos são esses? E qual o potencial deles? Estamos falando de manganês, cobalto, níquel, cobre, que são usados em baterias, smartphone, carro elétrico, painel solar, coisas essenciais pra gente hoje em dia. Então o fundo do oceano é tipo uma mina de ouro do futuro. Em potencial, sim. Mas a gente precisa ter muito cuidado ao explorar esses recursos, pensar no meio ambiente e garantir que os benefícios sejam distribuídos de forma justa. É um assunto complexo, né? Envolve economia, questões sociais, meio ambiente. Mas a gente concorda que explorar o fundo do oceano precisa ser feito com responsabilidade para a gente não acabar destruindo esse ambiente antes mesmo de entendê-lo. Com certeza. E para entender melhor esse ambiente, a gente precisa falar da vida que existe nele. As criaturas do fundo do mar desenvolveram adaptações incríveis para sobreviver naquele mundo de escuridão, frio e pressão. Verdade. E falando dessas criaturas, acho que é um bom momento para a gente continuar nossa exploração na próxima parte do nosso mergulho. Concordo, ainda tem muito para descobrir sobre o fundo do oceano e as criaturas que vivem lá. Até a próxima. E aí, de volta para o Deep Dive. Na primeira parte, a gente mergulhou na história da exploração do oceano, né? E começamos a desvendar esse mundo, digamos, subaquático. Mas a aventura continua. É isso aí. Vimos que o fundo do oceano, poxa, é um lugar cheio de maravilhas, né? E desafios também. Criaturas bizarras, paisagens incríveis e aqueles recursos minerais, hein? Que podem ser a chave para muita coisa no futuro. Mas como que a ciência está desvendando tudo isso? A pesquisa em águas profundas deve ser uma baita aventura, né? Com certeza. Imagina só, estudar um ambiente com tanta pressão, sem luz nenhuma, temperaturas extremas. É quase como se os cientistas estivessem explorando outro planeta, mas aqui na Terra mesmo. E que ferramentas eles usam nessa exploração? A gente falou dos sonares, né? Para mapear o fundo do mar. Mas aí para observar as criaturas, coletar amostras, estudar as correntes. A tecnologia é fundamental, né? Os cientistas contam com robôs submarinos, os AOVs, que são controlados lá da superfície e podem ir em lugares que pra gente seria impossível. Eles têm câmeras super potentes, sensores, braços mecânicos, luzes, coletam imagens, amostras de água, de rochas, de sedimentos, revelando os segredos do mar. É como ter olhos e mãos lá no fundo, né? Que tipo de informações esses AOVs conseguem trazer? O que a ciência está aprendendo com eles? Os AOVs são exploradores de primeira. Eles nos ajudam a entender a geologia do fundo do mar, a composição da água, como funcionam as correntes, a variedade das espécies e também os impactos da ação humana nesse ambiente tão frágil. Falando em impacto humano, a gente viu na primeira parte que a exploração de minerais no fundo do mar é um assunto polêmico, né? De um lado tem o potencial para novas tecnologias, avanço para a humanidade, e do outro a preocupação em proteger esse ecossistema único. É um dilema que a gente precisa encarar com muita responsabilidade. A exploração mineral pode trazer benefícios, sim, mas também pode ter consequências sérias para o meio ambiente. A gente precisa encontrar um caminho, sabe? Conciliar o desenvolvimento com sustentabilidade para garantir que as futuras gerações também possam, quem sabe, se beneficiar das riquezas do oceano. E como a gente garante essa exploração sustentável? Que tipo de medidas podem ser tomadas para minimizar os impactos? Criar áreas marinhas protegidas onde a exploração seria proibida é essencial. Investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias menos impactantes também. E, claro, fortalecer as leis, a fiscalização para garantir que as empresas que exploram o fundo do mar estejam seguindo as regras. E a comunidade científica, qual o papel dela nesse debate todo? A ciência tem um papel fundamental. Os cientistas estudam os impactos da exploração, fornecem dados e informações importantes para a tomada de decisões e alertam a sociedade sobre os riscos, as oportunidades, né? A pesquisa científica é a base para construir um futuro mais sustentável para o oceano. E por falar em futuro, a gente viu que a exploração espacial e a exploração do fundo do mar têm muito em comum, né? Ambas exigem tecnologia de ponta, investimentos e principalmente muita coragem e determinação. Verdade. Esses dois campos da exploração nos mostram que a gente ainda tem muito a aprender sobre o nosso planeta e sobre o universo como um todo, né? As profundezas do oceano, a vastidão do espaço, nos desafiam a ir além, a buscar novas respostas, a desvendar os mistérios que ainda nos cercam. E falando em mistérios, acho que a gente não pode deixar de falar das criaturas do fundo do mar, né? Na primeira parte a gente deu uma palhinha da diversidade, da bizarrice, né? Mas ainda tem muito para explorar. Com certeza. O fundo do mar é um desfile de formas e adaptações incríveis. Criaturas bioluminescentes que produzem a própria luz no escuro, criaturas com corpos gelatinosos que aguentam a pressão, outros com olhos enormes que captam qualquer luz, criaturas com bocas gigantescas, dentes afiados, parecem até de filme de terror. E aquelas que se alimentam de bactérias que vivem nas fontes hidrotermais. Verdadeiros oásis de vida no fundo do mar. É como se a evolução tivesse soltado a imaginação, né? E criado um zoológico de outro mundo. Quais são as criaturas que te fascinam mais? Aquelas que te fazem pensar.
Como a natureza é capaz de criar algo assim? É difícil escolher, são tantas. Mas as bioluminescentes com certeza estão entre as minhas favoritas. A capacidade de produzir luz própria é incrível, né? Elas usam para atrair presas, para se comunicar, se camuflar, encontrar parceiros, se defender. Uma ferramenta versátil que elas usam de maneiras incríveis. E como a ciência estuda essas criaturas? Como observar e entender o comportamento delas num ambiente tão extremo? A tecnologia é a chave. Câmeras especiais que filmam em alta resolução no escuro total, sabe? Permitem observar o comportamento delas lá no habitat natural, armadilhas, iscas, também ajudam a capturar alguns exemplares para estudar em laboratório, aí a gente pode analisar a biologia, a fisiologia, os mecanismos de adaptação. Trabalho de detetive, né? Desvendando segredos da vida nas profundezas. E que tipo de descobertas a ciência já fez sobre essas criaturas? O que já sabemos sobre como elas vivem, se alimentam e se reproduzem? A gente está só começando a entender a vida no fundo do mar, mas as descobertas já são surpreendentes. Descobrimos, por exemplo, que algumas criaturas que vivem em ambientes extremos, como as fontes hidrotermais, têm enzimas e proteínas com propriedades únicas que podem ser usadas na biotecnologia, na medicina. É como se o fundo do mar fosse uma biblioteca enorme de informações esperando para ser desvendada. E que tipo de aplicações essas descobertas podem ter, como a biotecnologia, a medicina, podem se beneficiar disso? As possibilidades são infinitas. Essas enzimas, proteínas, podem ser usadas para desenvolver novos remédios, biocombustíveis, cosméticos, materiais biodegradáveis, enzimas industriais. A bioprospecção marinha é uma área promissora com potencial para revolucionar vários setores. É fascinante pensar que as criaturas do fundo do mar, que parecem tão distantes, podem ter a chave para resolver problemas aqui na superfície. Mais uma prova que a natureza é a nossa maior fonte de inspiração. Exatamente. A exploração do fundo do mar mostra o quanto a gente ainda pode aprender com a natureza, né? O quanto ainda temos para descobrir sobre a vida no nosso planeta. Falando em descobertas, a gente viu que boa parte do fundo do oceano é um mistério, né? Que desafios a gente enfrenta para mapear e explorar essa imensidão toda? O maior desafio é a escala, né? O oceano é enorme, profundo, e o que a gente já mapeou, explorou, é só uma pequena parte. Além disso, as condições extremas, a pressão, a escuridão, a temperatura, dificultam a operação dos equipamentos e a coleta de dados. E como a tecnologia está ajudando a superar esses desafios? Que avanços a gente pode esperar para o futuro da exploração do fundo do mar? A robótica submarina está evoluindo rápido. Novos robôs mais autônomos e inteligentes estão sendo criados para explorar o fundo do mar com mais eficiência, mais segurança. Sensores menores, sistemas de comunicação de última geração, permitem coletar dados em tempo real, transmitir imagens em alta definição, direto do fundo do mar. É como se a gente estivesse abrindo uma nova janela para o fundo do oceano, né? E que tipo de descobertas a gente pode esperar com esses avanços? Que surpresas o futuro guarda para a gente? É impossível prever o futuro, com certeza, mas as descobertas serão incríveis, pode ter certeza. Novas espécies, novas formas de vida, novos ecossistemas, novas paisagens. O fundo do mar é uma caixa de surpresas. A cada expedição a gente encontra algo novo, algo que nos deixa de boca aberta. E além das descobertas científicas, qual a importância da exploração do fundo do mar para nós, para a humanidade? Por que a gente deveria investir tempo, dinheiro e energia para desvendar esses segredos? A exploração do fundo do mar é fundamental para a gente entender o nosso planeta. O oceano tem um papel crucial na regulação do clima, na produção de oxigênio, na absorção de dióxido de carbono, na ciclagem de nutrientes, na manutenção da biodiversidade. Entender o oceano é entender a nossa própria casa, a nossa própria existência. E além da importância científica, a exploração do fundo do mar também pode ter impactos práticos na nossa vida, né? A gente já falou da bioprospecção, mas outras áreas, como a pesca, o turismo, a energia. Claro, explorar o fundo do mar pode nos ajudar a desenvolver técnicas de pesca mais sustentáveis, a criar novas rotas de navegação, a descobrir novas fontes de energia renovável e a encontrar novos destinos turísticos. O oceano é um mundo de oportunidades e a exploração é a chave para a gente aproveitar essas oportunidades de forma responsável, sustentável. É inspirador pensar no potencial do fundo do mar para o futuro, né? Mas não podemos esquecer dos desafios. A exploração precisa ser feita com cuidado, com respeito pela vida marinha, com o objetivo de proteger esse ambiente tão frágil. Concordo. A exploração do fundo do mar precisa ser guiada pela ética, pela responsabilidade e pelo compromisso com a sustentabilidade. A gente precisa garantir que as futuras gerações também possam se maravilhar com a beleza, a riqueza desse mundo subaquático. De volta ao The Deep Dive. Nas últimas duas partes, a gente explorou bastante coisa, né? História da exploração, a tecnologia, os desafios da sustentabilidade. Mas agora, para finalizar nossa expedição, eu queria focar nas estrelas do show, as criaturas do fundo do mar. Boa, é verdade.
O fundo do mar sem essa fauna toda diversa, estranha, fascinante. Não seria a mesma coisa, né? Parece que a natureza caprichou na criatividade nesse ambiente, hein? Criando formas de vida que, nossa, desafiam nossa imaginação. É verdade, a gente vê uns exemplos incríveis, né? Peixes que brilham no escuro, criaturas com corpo gelatinoso, predadores com bocas enormes, dentes afiados. Parece do filme de ficção, mas é tudo real, acontecendo agora lá no fundo do mar. E o mais legal é que a gente ainda está engatinhando, sabe? No conhecimento sobre essas criaturas. A cada expedição, cada mergulho, cada descoberta, a gente se depara com algo novo, algo que, nossa, faz a gente repensar tudo que achava que sabia sobre a vida. E que tipo de adaptações essas criaturas desenvolveram para sobreviver num lugar tão hostil? A gente falou da bioluminescência, mas me conta mais. Quais os truques da evolução para garantir a sobrevivência lá embaixo? A pressão é enorme, né? Então, alguns animais, como o peixe-bolha, desenvolveram corpos gelatinosos quase sem ossos para aguentar a pressão sem serem esmagados. Já a escuridão total. Muitos animais, como o peixe-lanterna, usam a bioluminescência para atrair presas, encontrar parceiros, se comunicar. E a comida escassa. Então, alguns animais têm metabolismo super lento para sobreviver com pouco alimento por muito tempo. A vida sempre dá um jeito, né? Impressionante. E a gente viu na segunda parte que essas adaptações não são só curiosidades, né? Podem ter aplicações práticas pra gente. Sim. Os cientistas estão estudando as enzimas, as proteínas dessas criaturas para desenvolver novos medicamentos, biocombustíveis, cosméticos, materiais biodegradáveis. Nossa, as possibilidades são enormes. É a biotecnologia aprendendo com a natureza, buscando soluções inovadoras. Falando em soluções, a gente também discutiu os desafios da conservação do oceano profundo, né? Poluição, pesca predatória, mudanças climáticas, tudo isso pode ter um impacto, devastador nesse ecossistema tão frágil, tão importante para tudo. A gente precisa agir rápido para proteger o oceano profundo, né? Garantir que as futuras gerações também possam, se encantar com esse lugar. Isso significa investir em pesquisa, fortalecer as leis, criar áreas protegidas, combater a poluição, a pesca predatória e, principalmente, conscientizar as pessoas sobre a importância de proteger o oceano. Verdade. A gente precisa se unir para proteger esse presente da natureza. Para finalizar nosso mergulho, queria te perguntar, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes que embarcaram com a gente nessa expedição? O Oceano Profundo é um mundo incrível, cheio de maravilhas, mistérios, desafios e oportunidades. É um lembrete da nossa conexão com a natureza, da nossa responsabilidade em protegê-la e do nosso potencial para aprender com ela. Que essa expedição seja só o começo de uma longa jornada de exploração, descoberta e conservação do oceano. Que mensagem inspiradora! É isso, gente. Encerramos nosso mergulho no fundo do oceano. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem. Continuem explorando, se questionando e se encantando com as maravilhas do nosso planeta. Até a próxima!